bom dia. Bem-vindos. Oi, Leila, bom dia. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Cláudia. Bom dia, tá tão bonita de verde. Obrigada. Muito bem. Vamos lá, então, para a nossa oficina de hoje. Bom dia, Antônio. Hoje o nosso assunto é sobre os benefícios dessa prática que a gente faz aqui. Todos nós, quem está aqui nessa sala, todos fazem, né? A prática frequencial. Quais são os benefícios dessa experiência que conduz a gente ao potencial pleno, diante da influência transgeracional? Né? Então, como acontece o que acontece? Então, a Leila, ela tem uma experiência pessoal bastante interessante, que é legal a gente ouvir, né? Para a gente poder ter uma ideia de como acontece, como se desdobram esses benefícios do potencial pleno aqui, né? Então, eu vou passar para ela compartilhar um pouquinho da experiência dela com vocês, tá? Fique à vontade, Leila. Nossa, primeiro é uma gratidão e uma alegria de estar aqui e poder compartilhar com vocês né, o que eu vivi, uma história de começo, meio e fim, né, durante de janeiro até agora. Né? Então, o que eu poderia estar vivendo um turbilhão, porque era uma história que me causou muito impacto em mim. Hoje eu vejo a minha força perante tudo isso. Né? Então, o que aconteceu? No início do ano, meu filho, eu tenho um filho de 4 anos, né, o Emanuel, e ele apresentou um sintoma, né, muitas dores na barriga. Então, ele comia, logo depois da alimentação, apresentava dores. Aí nós fomos ao pediatra, e a pediatra fez uma investigação e apresentou um sintoma onde ele tinha uma produção muito grande de cálcio na urina, essa calcificação ia para o rim, e aí estava dando cálculo renal. Né? Então, claro que toda vez que ele tinha dor, ele tinha a crise do cálculo renal, e aquilo, né, ela percebia que perante o exame ele estava expelindo, né? Então era como se fosse virado um ciclo. E ela disse, né, agora eu encaminho vocês para um nefrologista infantil, porque provavelmente vocês vão ter que acompanhar isso por um longo tempo. Quando ela disse isso, aquilo, me abalou perante aquele pequeno, a dor, porque eu tinha vivido muitas crises de cálculo renal, né, na minha infância e adolescência. Então, eu fui para um medo extremo. E nisso veio uma investigação, né, de onde vem isso. Né? Então, a alimentação dele, muito correta, ele quase não come, né? Como criança come um industrializado, outro, mas não é algo que é diário. Né? Durante um mês, assim, dá para contar as vezes que ele come. Ele é uma criança que toma muita água, né? Então eu falava para ela quantidade de água que ele toma por dia. E aí chegou, né, na terceira eliminatória da origem disso. Ah, tem alguém na família? Sim. O meu pai e a minha mãe. Né? Então, o meu pai teve um sintoma de cálculo renal, onde foi colocado até um aparelho entre a bexiga e o rim, mas ele perdeu a função de um órgão. E a minha mãe também. Né? Naquele momento que eu estava contando para a médica, ela disse assim para mim, nossa, que maravilha! Nós estamos descobrindo isso no Emanuel e ele tem só 4 anos. Então, ele não vai passar pelo que o seu pai e a sua mãe passaram. Naquele momento, eu não fui para essa realidade, para essa notícia, né? Porque a verdade é que eu fui tomada por um perigo extremo. Então, aquele perigo me rondava tanto que depois eu fui perceber a frase dela
E fui perceber ali, sim, né? Que bom que isso está se apresentando agora e realmente ele não vai, né, sofrer consequências maiores. Então, perante essa clareza do medo, né, eu fui percebendo onde eu estava com essa história, né? Quem era a Leila agora? A Leila como mãe, como responsável por essa criança, a Leila, né, dessa disponibilidade e força para agora seguir com isso. Perante toda essa lucidez, eu fui para a prática, né, da nossa gestão pessoal, que aqui na Sinergia a gente tem essa ferramenta da gestão pessoal. E eu, ali, quando eu fui colocar o propósito, eu já vi assim, o desafio, o meu desafio. Eu não tinha coragem de colocar aquele propósito. Eu queria que algo tivesse acontecendo comigo. Se tivesse acontecendo comigo, eu sabia como lidar. Mas como era com ele, eu não sabia nem como colocar o propósito. Aí, nisso, a Cláudia me orientou, né? Olha, você vai olhar para essa relação agora. Tem um relacionamento aí com isso. E eu, né, coloquei o propósito. Todas as vezes que eu ia olhar, eu percebia a grandeza da minha força interna. Todas as vezes que eu tomava clareza e lucidez desse medo e de onde ele vinha, porque era transgeracional, né? Comecei a perceber que outras pessoas no meu sistema familiar tinham isso. Eu comecei a perceber até a raiva que eu sentia quando, né, perguntavam para nós sobre o Emanuel, nossa, mas como ele tão pequeno tem esse sintoma? E eu, né, falava que vinha do meu, né, que era do meu pai e da minha mãe tiveram, isso é hereditário. Eu percebi naquele momento uma negação extrema com aquilo. Eu negava que aquilo fazia parte do meu destino, né? Eu negava que eu também já tinha sofrido aquela dor. Então, perante a toda essa lucidez da negação, eu tomei consciência dessa verdade. Isto é uma verdade. Né? E essa verdade agora, ela está perante essa minha realidade. Perante a essa verdade, como será, Leila? Quando eu tomei a aceitação dessa verdade, eu fui para um lugar de força e essa força me levou para a tranquilidade. A força interna perante a tranquilidade daquilo que atuava. Essa tranquilidade me transformava. Eu tinha a lucidez de olhar e quando perceber que quando meu filho estava com a crise, né, eu pegava um remédio, né, dava com tanta consciência de que, calma, tinha uma calma interna que eu poderia agir com muita lucidez. Passaram-se 3 meses, foi repetido os exames, já com a nefrologista infantil, e lá na nefro, ela trouxe, assim, perante esse novo estado que eu já estava, ela me trouxe uma clareza de que desenhou, né, o rim, olha, isso faz parte agora dessa vida de Emanuel, nós vamos acompanhar, né? Como ele é criança, ela me deu várias instruções, né? Quando ele brincar demais, for para a piscina, chega a mãe e já dá o remédio. Né? Chega, dá o remédio, a pedra vai mexer e ele não vai sentir dor. Então, eu fui assim, eu estava preparada para conviver com isso. Né? Perante essa aceitação daquela verdade, eu me preparei, agora eu vou conviver com essa verdade, né? Quando eu me disponibilizei para conviver com essa verdade, e a gente passou mais 3 meses, né? Eu percebi que aquilo do Emanuel foi reduzindo, e tomei uma consciência da minha dor. Já fazia mais de 1 ano que eu apresentava uma dor, né? Que me incomodava todas as noites. E aí eu falei, nossa, eu não tive coragem de olhar para essa dor. Por que eu percebi? Porque chegavam as noites e ela não atuava mais. Então, eu sempre deitava esperando. Eu já deitava do lado,
onde eu sabia que ela, em algum momento, essa dor ia pulsar, e aí eu já, né, na hora de me virar, eu já sabia que algo, né, uma mecânica de defesa ali para não sentir a dor. Como eu parei de sentir, eu me dei conta dessa dor e de que, né, da atuação disso, o quanto já estava em mim essa verdade, o quanto eu não tinha coragem de olhar para essa verdade que atuava, e como, né, como isso, né, nesse meu lugar da ancestralidade, né, e dos meus descendentes atuando, eu ganhei uma força mesmo de falar, olha, isso não é de Emanuel, isso é meu. E perante a isso que é meu, esse destino, essa família, né? Aqueles, quando me perguntavam, né? E de onde é? Hereditário. Eu só falava isso. E começou a brotar uma imensa compaixão pelos meus pais. Sabe? Uma compaixão que chega a me emocionar. Por eles, pela dor, pelas causas que a gente não sabe que atuam aqui no nosso sistema. E nisso, mais 3 meses, lá vamos nós dois, eu e Manuel, 3, né? E meu esposo repetiu os exames. Eu moro numa cidade, né, no interior do sertão, que chama Caicó, no Rio Grande do Norte. Então, para isso, nós precisamos se deslocar 300 quilômetros para ir para Natal, a capital, e lá fazer tudo isso. Fomos, né? Chegamos lá, fizemos os exames, e no primeiro exame, de urina aqui, a gente já percebeu uma diferença, né? Mas não sabíamos analisar, fomos para lá, no ultrassom, a médica falou, olha, não tem mais cálculo. Não existe mais. Ele expeliu tudo, o rim dele está limpo. Ai, que surpresa, né? Mas mesmo assim, perante aquela surpresa, a dúvida rondava. Não, né? Mas vamos ver, porque deve estar ainda lá na urina, fazendo a calcificação, daqui a pouco vai ter. Quando a gente foi no outro dia para a médica, para a nefroinfantil, ela pegou os exames e ela falou assim, nossa, eu estou admirada aqui. Emanuel não tem mais nada. Emanuel está de alta. Naquele momento, eu percebi a força e todo o acolhimento que eu vivi. A frase dela me repetiu aquela frase da médica lá no início do tratamento, né? Que bom que isso, né, está sendo agora e será resolvido. Emanuel não vai precisar passar por isso. Quando ela disse que ele estava de alta, eu me emocionei, né? Veio aquele choro involuntário, mas não era um choro, era uma força. E a médica disse, eu não sei explicar para vocês, né, o quanto regularizou isso. E internamente eu falava assim, eu sei, eu sei, né? E eu comecei a contar para ela, sim, nós fazemos uma prática, eu e o pai dele, né? Então, e ela ficou admirada, ela falou, realmente, vocês foram para um... Emanuel teve uma regularização aqui que eu imaginava que iria acontecer, né? Eu imaginava até que Emanuel não precisava de medicação, porém isso iria durar em torno de 2 a 3 anos, tá? Com tudo que vocês iam fazer, né? Com ele tomando os remédios, e isso ia se regularizar dentro desse tempo. E se regularizou ali aí em 6 meses, vamos falar, né? Quando nós estávamos retornando, eu e meu esposo, e nós conversamos, o que nós fazemos, né? Diariamente nós damos uma ordem através da prática, né? Essa ordem de resgate de livre-arbítrio. Diariamente, nós fazemos a nossa prática diária. E esse resgate, com toda essa firmeza e essa decisão, com essa postura nossa, que é interna e externa, né? Perante a essa fórmula,
a gente também para 10 minutos ou 15, 20 para nutrir essa força. Então, onde nós chegamos todos os dias? Neste lugar, nessa sintonia onde tem essas possibilidades de cura. Então, essa dúvida permeou, né? Por quê? Porque nós nos remetíamos àquilo que era a força de toda a variável transgeracional. A força que estava ali, o perigo que estava perante tudo, né? E perante esse perigo, o que nós fazíamos? Nos fortalecíamos. Então, o meu esposo falou assim, olha, como agora será diferente, né? Se de repente, mais tarde, até você ou o Emmanuel apresentar isso novamente. Porque agora a gente sabe aonde está a nossa força. E nós dois nos emocionávamos muito, né? Porque realmente foi uma surpresa esse medo todo, né? Desse perigo e dessa força energética que tem dessa variável transgeracional nos fez duvidar. Né? E essa dúvida, perante essa dúvida, nós ganhamos força. Nós ganhamos força e fizemos. Né? E fizemos por quê? Porque tanto eu quanto ele, nós colocamos lá na nossa prática da gestão. Né? E aí, naquele momento, nós trouxemos essa responsabilidade nossa como adulto perante essa criança. A nossa responsabilidade dele perante a caminhada dele. E também percebemos o quanto nós estávamos criando já muitas ilusões perante o destino, de chegar a verbalizar. Nossa, se isso atuar com o Emmanuel, ele não vai poder ser um militar, o pai é militar do exército e tem tanto desejo que ele seja militar também. Então, nós somos para um lugar de ordem, além do que a gente possa imaginar, né? Mas uma ordem família atual, eu, mãe, ele, pai, o Emmanuel como filho, uma ordem nossa, desse nosso lugar sistêmico, né? Ele também disse para mim, nossa, o quanto eu percebia que te incomodava quando eu dizia para os outros que vinha do seu pai e da sua mãe, e o quanto para mim se tornava leve. Né? Então, ele também foi por um respeito profundo com o meu sistema, com aquilo que atua em mim. Ele percebeu e verbalizou esse acolhimento também perante isso. E eu também, né? Tendo essa responsabilidade de que, sim, é meu, sabe, meu esposo, é meu, e eu vou dar conta disso, não é? Isso, e sem, assim, né, medo de ser julgada perante também o sistema dele. Então, é uma ordem, assim, que atuou em nós tão profunda que eu posso estar contando aqui para vocês algo assim que eu ainda vou colher muitos, posso até fazer outra oficina para dizer, né, as maravilhas e os benefícios do que desse nosso resgate diário através da prática e da nossa nutrição perante essa força que nós fazemos todos os dias. Além de todos os dias, nós também fazemos nas nossas atividades da prática da gestão, porque foi ali que a gente teve força de olhar. Nós também fazemos na nossa educação, né? Quando a gente começa a perceber o quanto o Carlos nos diz assim, quando nós temos clareza e lucidez, nós já saímos. E é claro que esse perigo fica maior, né? Porque nós saímos dele e agora nós vemos que ele faz parte. Nós vemos que ele está ali. E aí sim nós vemos o perigo. Porque até então, mergulhados sobre isso, a mecânica de defesa é tanto que a gente não vê nada. A gente corre a se defender. Né? Então, quando a gente começa a colher os benefícios dessa lucidez, desse discernimento, né? Desse nosso lugar, da nossa postura, como a gente tem aqui com as premissas, né? Essa postura, posse, propriedade e responsabilidade, isso não é do meu filho, não é do meu marido, isso são partes e tem uma grande parte minha nisso. E eu só vou olhar para isso. E a partir disso, a gente vê que tudo se desdobra, né? Dessa força que vai, que nos segue, que, né, que dos nossos antecedentes também
e o nosso lugar perante isso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, sabe? Uma história, o quanto nós, perante essa história, tivemos esse apoio, né, com toda a nossa decisão, com toda a nossa firmeza e com toda essa metodologia que tem aqui na Siemens, né? E junto, né, sem separar nada, junto nós podemos, tivemos o apoio aqui de ser unos perante esse nosso destino, que daí não era um destino só meu, era um destino dessa minha família atual, era um destino do meu filho, era um destino dos meus, né, de muitos dos meus, vieram muitas memórias de tias, tios, sabe, que tiveram crise. Então, o quanto essa crise renal faz parte do meu sistema. E o quanto correm se defender, né? E quando até, eu lembrei demais um fato, a médica falou assim para mim, olha, o único remédio é o chá de quebra-pedra. Cientificamente, ela me explicou, o chá de quebra-pedra é um remédio para isso. Naquele momento eu falei, ai, de novo, chá de quebra-pedra. Eu cheguei a desprezar a informação que é muito da minha ancestralidade, mesmo com ervas. Ela estava me dizendo ali, aqui, né, o seu tratamento são as ervas. Busque isso. Né? E buscar tudo isso aqui nesse meu lugar, sem desprezar nada, agora acolhendo tudo, sabe? Foi, assim, maravilhoso, imensamente maravilhoso. E é isso. Tudo isso, né, Leila? Tudo isso, né? Ai, maravilhoso mesmo, maravilhoso, porque na tua fala, acho que você falou as palavras-chave, assim, a prática frequencial realmente conduz cada coisa para o seu lugar. Cada coisa no seu tempo vai sendo conduzida para o seu lugar. Toda a tua fala expressa isso, como as coisas foram sendo ordenadas de forma espontânea, natural, e com a decisão de vocês ao mesmo tempo, né? Então, essa coisa de cada coisa encontrar, isso é ordenação. Cada coisinha vai achando o seu lugar dentro de um sistema que começa na gente, é muito maior, se relaciona com tudo, né? E o potencial pleno é a possibilidade de viver isso, de poder ter essa nova condição interna de ordenação. E ajuda em tudo, na forma como o físico responde, como o emocional responde, como as relações respondem, que é o sistêmico, né? Como a nossa cabeça funciona, o nosso mental. Então, é tudo que você expressou. E eu quero te agradecer imensamente, porque te ouvir, você expressar isso, a forma como você fala isso, é como se fosse um altruísmo. A gente sente que é um dar, de uma expressão de dar mesmo. Então, quero te agradecer, e acho que o mais importante de tudo aqui é a alegria do Emanuel, sua, né, da tua família, do teu, essa alegria de poder lidar com a realidade, exatamente como você falou. Esse fortalecimento para lidar com as circunstâncias, né, é outro, já não é outra postura diante da vida, né? E dentro desse sistêmico, sabe, atual, aqui do meu sistema atual, a gente até percebeu uma ligação de onde nós estamos hoje vivendo, né? Então, a gente poderia ter caído num ranço, assim, de saímos de uma cidade grande, fomos para uma cidade pequena, sabe? Aqui não tem nada. Então, e o quanto não... nós estamos aqui, esse é o lugar certo, e temos todas as possibilidades, né? Porque vem uma gratidão, hoje eu tenho até dinheiro para poder me deslocar daqui e até, né, a capital. Então, a gente foi percebendo tudo que chegava perante esse dar e receber, que era, né, tudo que hoje nós temos. Era como se, nós temos tudo. Então, perante todos esses recursos que nós temos, né, e essa força, por que essa dúvida pairava? Né? Porque, claro, era a força de muita dor, de muita ferida, de muita dúvida, né, perante
até o chá, né? E eu falava assim, mas não vai tomar isso. Pois tomava copinho de café de manhã, na hora do almoço, de noite, tomava, pedia as que ele pedia, né? A gente vai vendo a parte sábia, né, dele também como ser humano. Ah, tem só 4 anos, não sabe? Nossa, sabe muito. Né? É isso, gente. É isso. Muita coisa boa disponível para a gente, né? Para abarcar a realidade, como ela se apresenta. Fácil, difícil, mas a gente ter força interna faz toda a diferença de sustentar a ordem, né? Muito bem, diante do caos, a gente sustenta a ordem. Então, isso é um bom lugar, sem dúvida. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Leila? Ok. Então, vamos seguir o nosso dia. Quero agradecer que a gente comece e termine com a palavra alegria que a Leila trouxe, que ela seja genuína dentro de nós, independente das circunstâncias, né? E obrigada, tá, Leila? Obrigada pela tua disponibilidade. Quer falar algo? Obrigada também a todos, né, por me permitir expressar essa alegria, né? Me permitir poder contar essa história para vocês, me permitir contar sobre essa minha caminhada. Então, e dizer a todos vocês que estão aqui, né, que vale muito a pena. Nossa, a gente vai colhendo com o tempo, né? O apenas continue. Muito Por obrigada. aí. Está disponível para todos. É só dizer sim e dar os passos, né? Apenas continue. Gente, obrigada pela presença. Até mais. Esse vídeo vai estar disponível lá no YouTube para todos, tá? Até mais. Obrigada, Leila. Tchau.